Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 27 de Geografia. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade, na verdade, sobre o tour que a gente está fazendo no Brasil, certo? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a região sul, a nossa região aqui. Então, os objetivos da nossa aula são conhecer a região sul e os seus respectivos estados e o que compõe, essa região. Identificar também as características econômicas, sociais, culturais que se destacam aqui na região sul do Brasil. Então, para início de conversa, na aula anterior, nós conhecemos um pouquinho mais sobre a região sudeste, do Brasil. Na aula de hoje, nós veremos características da região sul. Nessa região, podemos localizar o estado que pertencemos, que é o estado de Santa Catarina. Vejamos outro pedacinho do Brasil, que é a região sul. Então, sobre a região sul. A região sul do Brasil tem como suas características uma forte presença europeia em seus processos de colonização e também de povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até mesmo no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio, sendo o menor da região em extensão territorial. Então, essa região é a menor em território. O sul, no caso, ele abriga os 3 estados, que possuem economia bem diversificada. Então, são os estados do Paraná, que está ali na cor amarelinha, a Santa Catarina, que é o nosso estado, de cor verdinha, e o Rio Grande do Sul, ali entre um laranjinha mais escuro, certo? Então, um histórico aqui do sul. No início da colonização, a região aqui do sul, por ser mais distante da capital do Brasil, na época que era Salvador, não despertou muito interesse na coroa portuguesa. Mas depois, ali no século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando a Vila de São Francisco do Sul, que é atualmente a nossa São Francisco do Sul, ali que tem as praias Enseada e outras praias da região, certo? Inicialmente, toda a região era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à região, incentivando a criação de gado e dando origem também às missões, com o objetivo mesmo de povoar esse território aqui no sul. Na região sul, os estrangeiros que chegavam aqui, na sua maioria, eram os europeus. Eles dedicavam-se à policultura, ou seja, eles investiam nas pequenas propriedades, no caso na criação de animais, na plantação também de alimentos e vegetais. Os alemães, eles foram os pioneiros, na década ali de 1820, colonizando áreas dos 3 estados sulistas. Os italianos, chegaram depois e, no caso, focaram a sua moradia principalmente no Rio Grande do Sul, na região serrana e nas cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. O clima da nossa região aqui. Então, o clima da região sul, devido à sua localização sobre o Trópico de Capricórnio, como eu já falei anteriormente, ele é um clima subtropical. Esse clima, no caso, está presente em toda a região. O clima subtropical, ele apresenta 4 estações do ano que são bem definidas. Como os verões bem quentes, que a gente sabe que tem um verão bem quente, sofre um pouquinho ali com o calor. Nós temos um inverno bem rigoroso, A questão não chega a nevar propriamente para a gente, mas a gente tem uma geadinha e temperaturas às vezes abaixo de 0. As chuvas que são bem distribuídas ao longo do ano. Então a nossa região é uma região que não sofre muito com a seca. Sobre a vegetação da região sul, nós temos as paisagens que predominam na região. A mata das araucárias
E também apresenta dos campos, né, florestas tropicais com vestígios também da Mata Atlântica, que a gente pode ver aqui descendo já na Dona Francisca e em outros pontos também, inclusive aqui de São Bento do Sul, a gente tem pontos, no caso de Mata Atlântica, no caso dessa vegetação que está presente em todo o território nacional. Então, a Mata das Araucárias, né? A Mata das Araucárias, ou também Mata dos Pinhais, né? Corresponde à Mata de Transição Brasileira. O que significa isso? No caso, ela apresenta uma floresta densa e geralmente fechada, com inúmeras espécies de vegetais. A Mata das Araucárias, ela é marcada, no caso, pela presença de árvores de grande porte. Então, são a questão ali de um pinheiro, né? É uma árvore de grande porte. Nós vamos ter também a floresta dos campos, né, sulinos, que abrangem, na sua maioria, as florestas tropicais em um campo com formas arbustivas, né? E também com afloramentos rochosos. Então, eu tenho ali uma grande área verde, uma pastagem até, mas eu também tenho a questão de rochas ali que vão se formando, enfim, que vão se modificando na natureza. Nós vamos ter também a questão da Mata Atlântica, que é um composto por diversas formações de vegetais e também de ecossistemas que se destacam, no caso, pela sua biodiversidade. Aqui a gente tem a questão da Serra do Rio do Rastro, né? Que tem, além de ser bem sinuosa, ou seja, ter muitas curvas, ela também abrange uma grande biodiversidade de animais e de Mata Atlântica. Sobre o relevo aqui da nossa região. O relevo da região sul, ele é caracterizado, em sua maioria, pela parte, no caso do Planalto, que se localiza no norte da região. Nós aqui ficamos, né, Rio Negrinho, São Bento do Campo Alegre, Planalto, né, de Santa Catarina, onde é possível encontrar uma formação vegetal típica, chamada de Mata das Araucárias, como a gente viu anteriormente. Que são árvores de grande porte da família, no caso dos pinheiros. E elas se encontram principalmente, no caso dos estados do Paraná, também aqui de Santa Catarina, né, ao sul da região, encontram-se formações de relevo mais plano, no caso, e conhecidas também como planícies dos pampas. Geralmente, os pampas gaúchos que a gente conhece são grandes áreas verdes, onde tem a pastagem, tem bois, tem cavalos, né, e cavalgadas. E falando um pouquinho mais sobre a hidrografia da região sul, a região sul ela contém quatro regiões hidrográficas brasileiras, que seria o Atlântico Sul, o do Sudeste, o do Paraná e do Uruguai. Então são grandes regiões de água, né, que fornecem para toda a região aqui do sul. A hidrografia do sul ela é importante para a produção de energia elétrica no Brasil, pois a bacia do Paraná ela está instalada na usina hidrelétrica ali do Itaipu e é uma das maiores do mundo. Ela se localiza nas áreas de duas fronteiras, né, fronteiriço, entre o Paraguai e também o Brasil, que formam, no caso, uma usina binacional. Então, é distribuída essa energia tanto para o Paraguai como para o Brasil. Aqui nós temos um exemplo bem vívido das questões das cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. E vamos ter também a questão da economia na região sul. A economia da região sul do Brasil ela é distribuída por setores de agropecuária, do extrativismo, que é retirada da matéria-prima, né? A gente já viu em aulas anteriores, indústrias, comércios e também de prestação de serviços. A região, no caso, ela é responsável por 16,2% do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto Nacional, no caso. Segundo o IBGE, que ele mede, no caso, ele realiza essas pesquisas de estatísticas, né, tanto no Brasil como em todas as regiões. Então, a gente vai ter um pouquinho aqui de Santa Catarina, tem como base econômica a agricultura, a construção civil, a pesca, a pecuária e também o turismo.
Já a economia paranaense, ela é baseada na agricultura, também na pecuária, indústria de mineração e na região metropolitana de Curitiba, ali em Pinhais e também em capitais e arredores, está localizado um dos pilares da indústria nacional, não só regional, que é a questão da produção automotiva, tá? Vamos ter também no estado do Rio Grande do Sul, o estado que ele é o mais rico da região e ele é marcado pela diversificação, no caso, econômica. Além da agricultura e a indústria, o setor de serviços são bases da economia local. Entre os principais produtos estão, é um estado que produz muito arroz, milho, soja e também o trigo, e distribui para as outras regiões do país. E sobre a cultura aqui da região sul, a herança, no caso da região sul, um dos motores da economia, é formado, no caso, por essa questão da cultura, dos costumes também que são herdados tanto de índios, de negros, africanos, portugueses, alemães, italianos. Então nós temos uma diversidade cultural aqui. Essa diferenciação ela é observada na arquitetura, nas festas, nas comidas e também na música. Fica em Santa Catarina uma das festas que mais atraem visitantes. É a região ali de Blumenau, onde acontece, no caso, a Oktoberfest, que ela atrai pelo menos 100 mil pessoas, né, durante todos os anos. Agora não está tendo, porque nós estamos em isolamento pela questão da Covid, né? Mas a festa é marcada por uma tradição alemã que virou um marco, no caso, para toda a região aqui do sul. Então aqui eu trouxe algumas imagens para vocês sobre a Oktoberfest, que acontece em Blumenau. Aqui em São Bento do Sul a gente tem a Schlachtfest, que também é uma festa de origem alemã, certo? Que preserva, no caso, esses costumes. Mas a que é reconhecida regionalmente e nacionalmente é a Blumenau, a Oktoberfest, que ocorre em Blumenau. Nós também vamos ter no Rio Grande do Sul a Semana Farroupilha, que ele é um evento festivo da cultura gaúcha e que se comemora ali geralmente nos dias 13 até o dia 20 de setembro, que ocorrem desfiles e homenagem dos líderes da Revolução Farroupilha. Então a gente sabe que a Revolução Farroupilha nada mais foi, né, do que uma briga, contendas entre as regiões. Então, para comemorar, digamos, esse apaziguamento, essa paz, né, essa cultura de paz, eles fazem uma festa da Semana Farroupilha para comemorar essa revolução que aconteceu também ali nas regiões de Farroupilha e outras cidades também do Rio Grande do Sul. E sobre a culinária da região sul, sobre as comidas aqui da região. A região sul, ela possui uma culinária repleta, no caso de pratos quentes, para harmonizar com o clima, né, da nossa região e também de outras regiões do Brasil. Ele agrega, no caso, as referências de muitas culturas. Todos os povos ali, tanto a questão dos indígenas quanto dos outros colonizadores europeus, que foram criados, no caso, essa alimentação, essa culinária aqui. E a gente vai ter aqui bem forte, tanto na região sul, né, aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pratos bem característicos. E um prato que não pode, né, deixar de faltar, né, geralmente no inverno, é o famoso pinhão. Então, o pinhão nada mais é do que uma semente, né, da árvore araucária, no caso de um pinheiro, árvore típica aqui da nossa região, e que, no caso, forma, no caso, uma pinha. A gente conhece aquela pinha bem grandona, que é fechadinha. Com o tempo, ele amadurece e ele vai se abrindo até liberar o pinhão. Então, a gente tem a questão do pinhão cozido, do pinhão assado, farofa de pinhão. Então, isso é bem característico aqui, tanto do Paraná, Santa Catarina, como Rio Grande do Sul. É um elemento bem agregador aqui da nossa cultura sulista. E agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre a questão da região sul, nós vamos precisar fixar nossas atividades. Então, eu espero que você tenha feito algumas anotações
E espero que você tenha também em mão o seu lápis, caderno e borracha. Eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo, pessoal? Até!